Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da investigação da CGU que encontrou problemas para o Randolph, hein? O Randolph Rodrigues, aquele cara que já foi do PSOL, da Rede, hoje em dia está sem partido e é o líder do governo Lula no Senado e olha só, foi pego fazendo emendas PIX sem comprovação de forma irregular. Vamos entender esse caso aqui porque é muito curioso. O Flávio Dino, né, você lembra, ele mandou suspender as emendas PIX, dizendo que faltava transparência e não sei o que lá. E eu já expliquei para vocês o problema dessa história, né, que transparência, na verdade, é bom. Olha só como é que essa reportagem confirma o que eu falei e traz mais informação. É roubalheira? É lógico que é na esquerda, não é na direita, é na esquerda que tem muita roubalheira. Essa notícia foi sugerida por Meu Nome é Bean, Mr. Bean, Dólar com Lula é adolescente, bate 6 fácil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A CGU, né, a Controladoria Geral da União, é um órgão do governo federal que visa fazer investigações preliminares com relação à corrupção, esse tipo de coisa, né? Lembra, você tem também o TCU, que faz basicamente a mesma coisa, mas é do lado do Congresso, né? O Congresso tem como objetivo fiscalizar o gasto de dinheiro pela União, então o Congresso tem a TCU, né? O TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Além disso, o governo, o executivo, né? O Poder Executivo tem a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é também para investigar esse tipo de coisa. E a CGU, a pedido do STF, que é o judiciário, começou uma investigação sobre o uso das emendas PIX. Então vamos lembrar essa história, né? Essas emendas que o pessoal chamava de orçamento secreto na época do Bolsonaro, né, e criticavam pra caramba, e eu falei que era uma coisa positiva no final das contas o orçamento secreto, por quê? Qual que é a lógica disso daí? Antigamente o executivo comprava os deputados através do orçamento. Os deputados podiam colocar emendas no orçamento, mas o executivo só precisava seguir as emendas se ele quisesse. E aí qual que era o problema? O executivo recebia a emenda do deputado, se fosse deputado da oposição, um deputado que não votou com o governo falava, não vou fazer essa emenda aqui não. Ah, essa outra aqui eu vou fazer, essa outra que eu vou fazer porque é de um deputado que votou com o governo, que é da base aliada. Aí, ou seja, foi assim que o Lula governou no governo Lula 1 e Lula 2, na verdade, no Lula 1 tinha ainda o mensalão, né? Ele dava dinheiro para os deputados ainda. Mas, enfim, isso é como o governo conseguia controlar o Congresso de forma ilegítima, porque não é para ser assim, né? O Congresso ele tem que ter a independência dele, não é para o Executivo ficar mandando no Congresso. Então, o orçamento secreto é uma coisa positiva. O que é o orçamento secreto? O presidente, né, o Executivo, não fica sabendo de quem que são as emendas. Ele autoriza um determinado valor para emendas, mas esse valor vai para a emenda de qualquer deputado. Com isso, tanto deputados do governo quanto deputados da oposição têm emendas atendidas e o presidente não pode ficar escolhendo para quem que vai pagar a emenda. Então, do ponto de vista da independência de poderes, é uma coisa excelente, né? Uma coisa ótima. O orçamento secreto. No entanto, isso foi botaram como se fosse uma coisa ruim, como se não, que Bolsonaro está fazendo uma coisa horrível, porque o orçamento secreto como se fosse uma coisa ruim. É o contrário, é uma coisa que evita justamente a corrupção, né? Mas enfim, quando era o Bolsonaro, o pessoal achou ótimo isso, porque isso tirava o poder do executivo. Quando chegou o governo Lula, aí já não era mais tão bom. Aí o Flávio Dino, falou que não, que o governo só vai pagar a emenda sobre prévia e total transparência e não sei o que lá, e ordenou na decisão dele que a CGU fizesse uma auditoria dessas emendas feitas pelo Congresso que foram pagas pelo governo, né? Então a ideia aqui era o quê? Era tirar poder do Congresso para dar mais poder para o Lula poder de novo escolher a emenda de quem que ele iria pagar ou não, né? Queriam dar essa colher de chá para o Lula de novo, ele só iria passar a pagar emendas de parlamentares que votaram a favor do governo. Então essa foi a história. Um absurdo essa decisão do Flávio Dino, claramente uma tentativa de ajudar o governo Lula, só que não ajudou nada no final das contas. Por quê? Porque quando o CGU começou a fazer auditoria, olha só quem pegou justamente o líder do governo Lula, o Randolph Rodrigues, que era o líder do governo Lula, que estava justamente fazendo essas besteiras ali. Olha só o que tem aqui, ó.
a Controladoria Geral da União, vinculada ao governo Lula, identificou irregularidades em 6 dos 10 repasses de emendas PIX para ONGs que somavam aproximadamente 13 milhões de reais. Ou seja, identificaram que muita gente, principalmente da esquerda, fazia repasse para ONGs usando essas emendas PIX. E olha só que coisa, tinham irregularidades nessas emendas, né? O relatório preliminar concluído nessa quinta-feira, dia 7, foi acessado pelo jornal e aponta que essas indicações foram evidenciadas em ofícios expedidos pelos próprios parlamentares ou em despachos dos respectivos processos administrativos, ou seja, as irregularidades estão todas documentadas, né? Entre os mencionados no relatório estão o Randolfo Rodrigues, que agora é do PT, do Amapá, e também a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba. PSD é a centro-esquerda, né? É o partido do Kassab. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí vai chegar também em parlamentares de outros partidos, tá? Não tenho ilusões. Os parlamentares todos fazem esse tipo de coisa. Mas o curioso é isso. O Dino colocou essa coisa como muito ruim, e só que tem corrupção com essas emendas, e é lógico que tem corrupção com essas emendas, né? Todo governo existe por conta da corrupção. O governo não tem nenhum outro objetivo que não seja roubar a população e enriquecer os amigos do governo, né? Mas esse caso aqui apontou principalmente corrupção na esquerda. Olha só o Randolfo Rodrigues, né? Aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, que o Randolfo Rodrigues ele colocou dinheiro para uma ONG que era a Fundação Parque Tecnológico do Estado. Tinha como objetivo a execução de eventos Bom é na Feira e Centro Cultural Junina para quadrilhas em Campina Grande. Não, isso aqui, desculpa, isso não é do Randolfo, não. Isso daqui é da Daniela, por exemplo, né? E segundo a CGU, a partir das análises realizadas da parceria, ela selecionou expressamente a entidade parceira sem serem contemplados uma licitação, né? Porque se você vai contratar alguém para fazer alguma ação cultural ou qualquer ação que seja, você tem que fazer isso com base numa licitação. O governo não pode sair contratando quem ele quer, né? Porque senão acontece o óbvio, contrata os amigos do governo, né? O governo Lula está fazendo isso direto, né? E aqui, ó, constatou-se, segundo a Folha, que não houve processo de organização por meio de chamamento público, ou seja, ninguém foi chamado a atender essa demanda. Foi estabelecido expressamente pela parlamentar autora da emenda. É oportuno mencionar que a parlamentar responsável pela emenda é grande incentivadora de ações implementadas pela fundação, ou seja, essa fundação é uma ONG, a parlamentar vive dando dinheiro para ela, né? Se pesquisar, vão chegar onde é que vai esse dinheiro que a parlamentar coloca ali, né? Ou seja, o curioso dessa história toda é isso, né? O Flávio Dino, querendo ajudar o Lula, inventou esse negócio de auditoria em ONG. O que auditoria em ONG pegou? Justamente o governo Lula fazendo corrupção. Olha que coisa. Quem imaginaria que o governo Lula tivesse corrupção, não é mesmo? E olha só que ainda teve restrição da CGU, tá? A CGU poderia auditar 272 ONGs, mas optou por fiscalizar apenas um número menor, né? O Flávio Dino queria que fossem investigadas todas as ONGs, só que eles se limitaram, das 272, fizeram só 10 ONGs. No total, só 10 ONGs que foram auditadas, porque, segundo o CGU, não teria tempo, né, dentro do prazo dado pelo Flávio Dino para investigar todas elas. E olha que coisa, né? No final das contas, gerou esse problema todo e o próprio governo do PT que é corrupto. Olha que coisa, né? Que coisa impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.